Então, seguindo aí nossa pequena revisão aí de cálculo, bem pequena, só com rudimentos de cálculo básico, vou falar um pouquinho agora da integral, tá bom, gente? Bem, a integral, né, formalmente, essa é a representação integral, né? Bem, a integral, a priori, a integral, grosso modo, ela está perguntando para você o seguinte, né? A integral de uma função, né? A integral de uma função, por exemplo, integral de f de x ao longo de x, isso é uma função g de x, tá? Cujo a derivada de g de x, é igual a f de x, tá bom? Então a derivada, né? Lembrando que aquele tracinho indica a derivada, né? De g de x é igual a f de x. Então, grosso modo é isso. Então, entre aspas, em resumo, isso é a ideia básica por trás da coisa da integral, né? Obviamente que existe bem mais coisa, 1000 teoremas, existe interpretação, a integral ela é bem mais, tem bem mais especificidades para além de ser a inversa da derivada, né? Mas algumas particularidades importantes, já puxando para a física 1, que são muito comuns, é a gente integrar uma dada função dessa, uma dada função em um dado intervalo, que em geral muitas vezes corresponde ou um intervalo espacial, por exemplo, onde vai ter massa, é muito comum lá na parte de centro de massa, lá na parte de momento de inércia, ou a gente está fazendo a integração sobre um conjunto de valores de tempo por onde um dado móvel está se movendo. Então eu estou querendo fazer uma integral, digamos, sobre a posição de um móvel ou sobre uma velocidade de um dado móvel. Tem um objeto lá se movendo, eu quero fazer a integração de v ao longo de tempo. O que é que dá essa integral? Entendeu? Então, é um exemplo. Então essas pequenas especificidades aí a gente vai encontrar aí pelo meio do caminho, certo? Então, como é que a gente vai resolver? Então, eu vou fazer aqui alguns exemplos básicos das integrais mais simples e mais ou menos mostrar como a gente vai aplicar isso lá no nosso curso lá de Física 1, tá? Então, por exemplo, uma das integrais mais tradicionais é a integral da potência, parecido com o que a gente começou lá na derivada, né? Então, x elevado a n dx, né? Qual a função que, se você derivar, dá x elevado a n? Pronto, beleza. Essa é a interpretação da integral, né? Então, a função que você deriva para encontrar x elevado a n é x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Tá bom? Se você derivar essa função, você vai ver que você chega em x elevado a n. Vamos ver? Vamos lá. Vamos pegar aqui. X elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Vamos derivar. Aplicando aquelas formulazinhas que a gente aprendeu nesse instante da derivação, né? Então isso vai dar, né? 1 sobre n mais 1 é uma constante, fica fora da derivada, né? Aí derivando aqui vai dar n mais 1 x elevado a n. Esse n mais 1 morre com esse n mais 1, e aí você chega que essa coisa vai dar igual a x elevado a n. O que é x elevado a n? X elevado a n era exatamente o que estava dentro da integração aqui. Era exatamente isso aqui. Então, esta função derivada da s. Na verdade, gente, formalmente isso aqui não está bem correto, certo? O certo mesmo é você colocar uma constante. Por quê? Qualquer função mais uma constante, se você derivar, a derivada é a mesma. A derivada não é mudada por uma constante, certo? Então, formalmente, a integral de x elevado a n é essa daqui, que está circulada, mais uma constante, tá bom? No caso da física, a constante não vai ser tão relevante, porque tradicionalmente a gente aparece muitos integrais do tipo assim, por exemplo, integral de t dt integrado de 0 a t. Entendeu? Aí com isso a gente vai ver que essa constante não é tão relevante. Então vamos fazer aí, como é que a gente faria essa integral aqui? Então a gente faria o seguinte, a gente faria t é uma função que é t elevado a 1. Aplicando a formulazinha vai dar t elevado a 1 mais 1 sobre 2, né? Que é 1 mais 1, né? Então isso vai ser integrado, você bota um traço de 0 a t. Então como é que você faz isso aí? Como é que você resolve? Então vamos lá, né? A função é t ao quadrado sobre 2. T ao quadrado sobre 2.
misterioso aqui, esse 2 aqui. De vez em quando a letra bagunça. Isso integrado de 0 até t. Então como é que você faz? Você vai substituir o primeiro índice menos o segundo. Você vai substituir t ao quadrado sobre 2 menos 0 ao quadrado sobre 2. Interessante? Então isso aí vai dar t ao quadrado sobre 2. Entendeu? Então é isso. Então em linhas gerais, quando você tem uma dada integral, né, uma dada integral de f de x dx de A até B, isso daqui vai dar g de B menos g de A. Interessante? Onde esse g, a gente sabe, né? Esse g é a função cuja derivada dela é igual a f. Né? Entendeu? Então isso é uma coisa que aparece muito em Física 1, esse tipo de integral aqui. Tanto para você integrar, por exemplo, você tem lá uma velocidade, né? Por exemplo, o problema do movimento retilíneo uniformemente variável. V é igual a V0, né? Mais GT. Não é assim? A velocidade com aceleração constante, né? Por exemplo, a queda livre, né? Aí você vai integrar isso aí. Quem é V? V é dx dt. Né? Isso é igual a V0 mais GT. Tá bom? Aí como é que você faz? Eu tenho uma derivada igual a uma função. Como é que eu faço para encontrar quem é a função? Eu estou dizendo o seguinte, ó. Aqui eu tenho a derivada, desse lado de cá eu tenho a derivada de x em relação ao tempo, e aqui eu tenho o resultado dessa derivada. Então, se eu tenho uma função, se eu tenho a derivada de uma função, para eu encontrar a função, eu tenho que fazer o processo inverso, que é a integração. Então, eu vou integrar isso aqui. Então, Então, eu vou integrar ambos os lados dessa identidade. Então, eu vou integrar dx dt. Né? Vou integrar aqui, certo? E, ficou feio aqui. Dx dt. E vou integrar o lado de lá. Quanto é o lado de lá? V0 mais GT. Né? dt. Então, essa integral aqui vai dar basicamente x menos x0. Né? Essa integral aqui, aí eu vou ter que fazer a integral por partes. Observe que eu tenho aqui, ó, a soma de dois termos. Um termo aqui e outro termo aqui. A integral da soma é a soma das integrais. Então eu vou chegar aqui, ó, e vou separar em duas integrais. Vai ficar a integral de V0 dt mais integral de G, né, GT dt. Essa integral vai de 0 a t e essa integral vai de 0 a t. Beleza? Basicamente é isso. Aí o cara é só fazer aqui, ó. Né? O que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter basicamente aqui, ó, uma integral. Né? Uma integral onde eu tenho aqui. Cadê o t aqui? O t é ausente, então é t elevado a 0. Recaiu no que? Numa potência. Uma potência com t elevado a 0. É a mesma integral aqui. Essa mesma integralzinha que a gente viu aqui no outro coisa. É essa mesma integral aqui, sendo que com a potência igual a 0. Entendeu? E a outra integral? A outra integral, cadê o t aqui? Esse g é uma constante. Isso aqui é uma constante. Então o t está com a potência aqui 1. Esse t aqui tem potência 1. Então recaiu na mesma formulazinha do slidezinho passado, sendo que com potência aqui, com potência 1. Entendeu? Então a gente vai aplicar aqui nessa integral duas vezes a mesma expressão.
compreendeu? A mesma expressão. Uma com t elevado a 0, a outra com t elevado a 1. Entendeu? Então é isso. Então, o que é que vai dar aí? Vamos lá. Então vai ser x menos x0 é igual. Aí vamos voltar para cá. Observe que eu tenho aqui uma constante V0. Essa constante, do mesmo jeito que na derivada a constante sai da derivada, na integral também. A constante vai sair da integral. Então, com isso, a gente vai ter aqui ó, V0 integral de dt de 0 a t mais, tá? Mais g, não é isso? Que é outra constante, lembrando aqui, tá? Ó, tu tem aqui, tem o tzinho aqui, que é a variável, e tem aqui um g. Esse g é uma constante também, ele sai da integral, entendeu? Então ele vai sair da integral também. Integral de t dt. Compreendeu? Então é só aplicar nesses dois caras aquela fórmula que a gente discutiu no instante. Então vai ficar x menos x0 é igual a v0t de 0 a t mais gt ao quadrado sobre 2, que é aquela integral de 0 a t. Novamente, é só aplicar os dois limites, aí é fácil, né? T de 0 a t dá t menos 0, t. T ao quadrado de 0 a t vai dar t ao quadrado menos 0 ao quadrado, que é 0. Então, no final das contas, você acaba deduzindo aquela velha fórmula lá do ensino médio, que a gente já conhecia, né? Eu botei x, eu tinha chamado de queda livre, mas não tem estresse. 0t mais g t2 sobre 2. É um movimento com aceleração g. Tá bom, gente? Então é isso. Então essas são o básico aí das integrais, principalmente a integral de potência, que é muito comum aparecer em problemas de física 1. Tá bom, gente? Valeu, um abraço, muito obrigado.